Estou recebendo a secretária da Educação de Lajeado, Adriana Vettorello, para falar sobre especialmente o Projeto Vida, um projeto que é muito importante, que existe aqui em Lajeado já desde a década de 90 e que atende as pessoas, os estudantes, as crianças e adolescentes no turno oposto ao escolar. A gente tem algumas demandas de, por exemplo, o Projeto Vida do São José, que foi afetado pela enchente, que está atendendo a essas crianças em um outro local. Vamos falar sobre quem pode receber o benefício e se tem possibilidades de ampliação também desse projeto. Adriana Vettorello, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia aos ouvintes. Falando então de Projeto Vida, né? Quando a gente fala do Projeto Vida, ele é uma unidade que ele atende basicamente o contraturno escolar. Quando a gente fala em tempo integral, dar mais tempo para a criança na escola, a gente então entende que nós aumentamos em tempo a permanência da criança na escola. Então hoje a gente tem, além do Projeto Vida, eu acho que vale a pena destacar, né, que nós temos a meta 6 do Plano Nacional de Educação, que previu aí uma década de 2014 para 2024, previu que as redes municipais, enfim, né, as entidades, tivessem atendimento de até, nesse decênio, de até 50% de escolas atendendo a integralidade, e dessas 50, 25. Então, se Lajeado contar os 6 Projeto Vida, que a gente fala depois mais particularmente deles, mais os contraturnos que nós oferecemos em escolas da rede, e mais as 5 escolas da nossa rede, que são em tempo integral, atendendo de pré ao 5º ano diretamente. Então, a educação infantil atende integralidade até 4 anos, são 25 EMEIs. Mais as 15 EMFs que ofertam, de certa forma, um contraturno, mais os Projeto Vida, a Lajeado teria ultrapassado o que prevê a meta, que é só 50% das escolas. Nós temos muito mais que 50% em atendimento na integralidade. Um somatório dos 10 mil, quase 11 mil estudantes da nossa rede, nós chegamos a quase 5 mil em atendimento, de alguma forma, na integralidade. Então, a gente teria passado do que a meta prevê, na condição de estar sempre buscando poder ampliar esse atendimento, que é algo que vem se falando muito, né, do tempo integral, de dar essa oportunidade, porque a gente promove para a criança o tempo que ela fica mais na escola, tu promove a equidade, né, tu potencializa habilidades, o contraturno ele vem com esse viés, né, de sair do ensino básico regular, daquele currículo fechado regular nosso, potencializando outras habilidades da criança. Falando agora mais especificamente sobre o Projeto Vida, começou com um formato e ele foi modificando ao longo do tempo. O Projeto Vida, nós tivemos agora, no dia 16, uma parada pedagógica, e os Projeto Vida, então, se reuniram todos juntos, né? E cada um trouxe um pouco a história do seu Projeto Vida. Foi muito interessante a gente escutar e ver, ele nasce através da assistência social, né? Meados de 90, com uma outra característica, que era tirar o pessoal que estava na rua, ou por uma situação de vulnerabilidade, ou a questão da drogadição. Poderia se ficar até aos 18 anos. Ele nasce até, basicamente, assim, da comunidade, uma necessidade que a comunidade começa a buscar e se associa junto com a assistência social e se passa a dar um atendimento. Depois, ele vai modificando a característica dele, porque vai se buscando alunos das escolas. Então, acaba que sai a assistência social e entra para a pasta da educação. E aí ele fica atrelado basicamente a alguma escola da rede. Se nós formos olhar a Campestre, ele fica atrelado à EMF Campestre, mas não significa que ele não possa pegar de outras escolas. O Projeto Vida Campestre ele tem crianças da Porto Novo, por exemplo. Né? O Projeto Vida Santo André tem do Santo André, mas tem da Porto Novo também. Aí a gente tem o São José, a gente tem o Santo Antônio, a gente tem o Moinhos, né? Então, são conventos também, que estava junto com a escola, a gente construiu uma unidade nova, passou a atender 200 crianças. Então, eles ficaram, de certa maneira, atrelados a alguma escola da rede, né, pela proximidade dentro do bairro. Como ocorre a definição de, aqui a escola vai ter turno integral, ou aqui nós vamos colocar um Projeto Vida, e qual é a diferença do que é oferecido no turno integral para uma escola, no turno oposto ao escolar, do que o Projeto Vida faz? A escola que oferta contraturno, por exemplo, a gente só dá para as crianças de pré e 1º ano. Então, a gente não... Porque nós temos que considerar sempre o espaço físico da escola, porque ela tem aula sempre manhã e tarde, o que sobra de salas ou de ambientes que a gente possa estar ofertando. Então, como tem menos autonomia a criança de pré-escola,
né, que é de 5 anos e 6 anos, aonde há possibilidade, uma escola que tenha a estrutura que comporte a gente ofertar um contraturno, nós ofertamos. A gente tem Santo André, embora tenha o projeto Vida no Santo André, a Santo André também oferta o contraturno. A gente tem escola universitária, a gente tem Guido Lerman, né? Nós temos a São Bento, que oferta também. Então, nós temos escola Alfredo Lopes. Então, tem escolas na nossa rede que ofertam o contraturno, pré-primeiro ano. 5 da rede ofertam escola em tempo integral, não é contraturno. Em tempo integral, a matrícula dela é condicionada à permanência do dia todo, porque o currículo perpassa manhã e tarde. Como tu pode ter aula de educação física amanhã, tu pode ter à tarde. Então, não são oficinas, não são trabalhos diferenciados. É aula mesmo. Então, são 5 da rede que a criança fica desde a pré-escola até o 5º ano de forma integral na escola. E os Vida, então, pega o contraturno. Digamos, a gente consegue abrir a lista. Geralmente, a gente abre a lista, a inscrição para o projeto Vida, quando a gente abre a rematrícula e matrícula das EMEFs. Meados de novembro, quando se abre o edital para fazer matrícula e a matrícula nova e a rematrícula, automaticamente abre para o projeto que está mais próximo dessa escola. Mas não é automática a matrícula para o Vida. Precisa ser solicitado. Solicitado. Quando abre o período de matrícula, a gente abre no edital um período específico para matrícula nova, mas a rematrícula acontece no mesmo período das EMEFs. O pai que tem a criança num projeto Vida e deseja que ela continue, ela tem que fazer o mesmo procedimento que a EMEF. Vai lá e solicita a rematrícula, né? Então, porque ele entra com 5 anos no Vida e sai com 10. Então, por isso que a gente não tem a dinâmica de ter muitas ofertas de vaga, porque tu entrou com 5, tu sai com 10. Só vai abrir quando o de 10 sair, abre para o de 5 entrar. Então, essa é mais ou menos o funcionamento do Vida em termos de abrir oportunidade de ingresso, né? Quem é que pode participar? Quais são os critérios? É a questão de renda? É a questão de localização, de onde mora essa criança? Como é que vocês fazem essa seleção? Porque acredito que não dá para atender todo mundo, né? Eu não sei quantas crianças hoje fazem parte do Projeto Vida. O Projeto Vida que tem maior número de alunos atendidos hoje é o Conventos, que está em média de 208 estudantes, né? Então, a gente olha a estrutura do Vida. A média deles de atendimento é até 100 crianças, na sua grande maioria. Mas quantos tem no total? 655 no total hoje sendo atendido. Né, como é que vocês O critério hoje a gente vai, sim, filhos de pais trabalhadores, primeiro critério, né, que comprovem o trabalho em ambos os turnos. A vulnerabilidade também, e aí, digamos assim, geralmente procura quem está mais próximo, o Vida, da escola que a criança estuda. Dificilmente um pai pega de um bairro muito distante, digamos, moro no São Cristóvão, eu vou levar para o Santo Antônio. Embora o projeto Vida Santo Antônio é um projeto que eu tenho vaga sobrando, né? Mas a localização, às vezes as famílias não vão levar até lá. A responsabilidade de levar é dos pais. A princípio, sim. Sim. É dos pais. A criança sai da escola no horário ali. Exatamente. Final, isso aí. Né? Os pais organizam o transporte, né? Ou tem pai que busca, tem tupiques que levam, tem uns que, dependendo se a distância não é muito longe, por exemplo, pegando FOC e o Santo Antônio, elas conseguem ir caminhando, né? É pertinho. Então, geralmente a gente coloca ali no Santo Antônio, vai alguém junto que acompanha. Campestre é muito próximo da escola também. Então, se faz, né? Embora a Campestre também tem contraturno hoje para pré e primeiro ano. Tem mais algum projeto Vida com vagas em aberto? Hoje só o Santo Antônio. E são quantas vagas? Ele pode atender até 100 crianças, está ganhando uma estrutura nova, ele está com 60 crianças hoje. Ele poderia, dá para fazer uma campanha no bairro, né? Porque teriam crianças para ir. Né? O Santo Antônio sempre faz a campanha de dizer que eles podem ficar de manhã ali na FOC e à tarde eles podem ir para o Santo Antônio, né? Então dá para a gente disponibilizar mais vagas, sim. E tem fila de espera nos outros? A gente não forma fila de espera, sabe, Ricardo? Porque quando eu disse que a gente abre, a possibilidade de ingressar é aberto junto quando abre o processo de matrícula e rematrícula. Uma vez que a gente fez a turma, essa lista que abriu, digamos, ali no período da matrícula nova, ela fica valendo para o ano vigente. Se sai uma criança, tu busca dali. Mas quando começar agora em novembro, ela morre essa lista. A gente começa tudo de novo.
Tá? Por quê? Porque só vai abrir de novo para os pequenos de 5 anos. Dificilmente alguém vai sair dos projetos. Se eu posso ficar até 10 anos, os pais não vão tirar. Mas pode acontecer, só se uma mudança, vai pra uma daí outra cidade. Sim. Aí no ano corrente, tu tem aquela listinha que se formou lá em novembro, quando a gente abriu o processo das matrículas. De certa maneira, 50 se inscreveram, digamos, lá para o conventos. Eu consegui atender 30. Aqueles 20 ficam ali na lista. Se abrir uma possibilidade ao longo do ano corrente, obviamente que se chama desta lista. Não vai se buscar alguém novo. É alguém que já buscou essa vaga. Mas agora, em novembro, quando abrir o edital de matrícula e rematrícula, encerra essa lista. A gente abre novamente o processo. Tem um número de quantas já foram atendidas ao longo desses... Não sei exatamente quantos anos existe, foi na década de 90, mas... Daí eu não puxei esse dado de quanto a gente atendeu, né? Até porque, como a gente diz hoje, se eu fizer um cálculo, se a permanência é até 10 anos, tu não consegue atender muito mais do que tu sempre atendeu, essa média de 600 para 700 crianças, né, ao longo do ano. Mas são as mesmas, as mesmas. Elas não mudam, que nem eu disse, eu entro com 5, eu saio com 10, eu fico 5 anos dentro do projeto. É muito difícil sair. Ideia para ampliar, criar um novo projeto Vida em Lajeado. Temos 6 unidades hoje. Isso. Tem ideia de ampliar? É uma necessidade que vocês percebem? Considerando, como eu disse antes, que vem a meta, né? A meta 6, cada município vai ter que se avaliar, a gente fica se monitorando. Se tu teve um decênio para tentar colocar 50% das tuas escolas atendendo a integralidade, e como eu disse, Lajeado superou 50%, né? Considerando o número de escolas que eu tenho e cada uma oferta algum tipo de atendimento, provavelmente no novo decênio agora, o município que não conseguiu vai ter que fazer. E a gente não fica só tentando atender meta, né, Ricardo e Rita? A gente fica procurando atender. É uma necessidade. Hoje os pais, um pouco pela segurança, né? Muitos pais querem poder trabalhar tranquilos, mas a gente sempre tem que olhar também o viés pedagógico. Tem criança, por exemplo, que os pais até querem um tempo integral e a criança não aguenta ficar 8 horas, 9 horas dentro de uma escola. Então, a gente quer ampliar, sim. A gente está buscando uma nova estrutura para o São José, que hoje está junto com o projeto Vida Moinhos, no bairro Moinhos, atendendo 30 crianças, sendo que 15 são manhã, 15 são tarde. Então, estamos buscando, olhamos um espaço na hidráulica, estamos olhando, né? Tem que ter pátio, tem que ter adequação para a cozinha, refeitório, as salas, o espaço para o descanso. Então, não é qualquer espaço que a gente consegue colocar um Vida. Tem também, que nós estamos avaliando, o bairro Olarias. Nós temos a EMEI Pequeno Lar, que nós fizemos uma estrutura totalmente nova, e uma das partes do antigo prédio, ele pode ser reformado. A gente olhou o ambiente da antiga EMEI, teria condições de a gente fazer um Vida ali também, ofertar pelo menos umas 60 vagas, 80 a gente talvez conseguiria. Para o bairro Olarias ou ampliaria? Olarias. Só Olarias. Isso, Olarias. Daí seria tipo mais um no espaço da Pequeno Lar. E a ideia sempre foi, e quando nós começamos a construção da EMF, Dom Pedro I no Jardim do Cedro, porque ali a gente tem uma gama de matrícula muito grande, né? São as duas maiores nossas, Dom Pedro e Porto Novo. Tem um espaço muito bom, uma área que na época que foi adquirida a área para a escola, já se pensa em futuramente ali a possibilidade de fazer uma construção atendendo basicamente essas crianças do Cedro, né? São somente estudantes da rede municipal? A princípio a gente abre, como eu disse antes, como é atrelado muito a uma IMEF, a gente procura primeiro atender a nossa, que já está difícil de atender, né? E havendo possibilidade, aí a gente abre para criança matriculada no estado ou até, às vezes, numa rede privada. Mas primeiro a gente busca o atendimento das nossas escolas, né? Tenho necessidade, fechou as vagas, se não fechar, a gente abre para mais. Tem alguns hoje que não são da rede municipal. Um ou outro, Ricardo, muito pouco. Hoje a grande maioria é da nossa rede. E essa projeção para o bairro Olarias e para o Jardim do Cedro seria para esse ano, para o ano que vem? O Olarias tem possibilidade ainda esse ano. Cedro seria uma construção nova. Então, a gente está finalizando ainda a construção da escola, né? Então, a viabilidade até você pensar num projeto estrutural, organizar, até passar todos os trâmites burocráticos, licitação, construção,
ele não ficaria pronto em tão pouco tempo, no mínimo aí uns 2 anos de projeção, né? O Olaria seria até 60, 80 dá pra fazer. crianças. O Jardim do Cedro seriam quantas? Aí tu pode fazer uma estrutura similar ao do convento, até 200 crianças a gente consegue Então, atender. se aproximaria dos 1.000 estudantes. Isso aí. Sendo atendidos aí. Isso aí. E o investimento para essas atividades? Porque os estudantes, eles, além da atividade lúdica, educacional, tem alimentação também. Exatamente. Muitas vezes, no caso do São José, se nós tirarmos do Moinhos, eu preciso fazer, aí neste caso eu teria que dar o transporte. Né? Porque eu teria que trazer, por exemplo, se é uma criança do Cedro, porque geralmente do Jardim do Cedro é que vem para o São José. Era assim a nossa logística, né? Do Cedro desembocava aqui na sede antiga, que era, a gente chamava do Cantão do Sapo, aquela sede que tem ali. Então, hoje é desativada. Se eu trouxer para essa nova sede, de igual forma, nesse caso, eu vou ter que dar o transporte como a gente dava naquela ocasião, né? Então, tem essa logística do profissional, como a gente falou, preciso ter a cozinheira, né? Tem que ter esse terceirizado serviço de limpeza, serviço de zeladoria, tem que ter 2 profissionais, professores, um que faz a parte de direção, né, que a gente acaba indicando, e outro que faz a parte, então, de ser o professor de apoio, como se fosse um coordenador. E mais o sócio educativo, de acordo com a quantidade de turmas que a gente vai atender. Sendo que a gente organiza de 5 a 10, mas a gente organiza eles em etapas, né? Por exemplo, a turma A vai ser de 5, 6 anos, a B eu vou pegar... É conforme a etapa, a idade que eles estão, a gente forma uma etapa de ensino dentro do próprio Projeto Vida. Então, eu tenho que ter esses profissionais para atender. E o investimento... Pensando em professor e em alimentação, o custo dele, eu não coloquei na ponta do lápis o que dá, mas vamos pensar em pagar uns 5, 6 profissionais. Mais alimentação, manutenção, luz, água, despesas, né, de organizar, é um custo bem elevado, a gente sempre diz. Ele não é barato, né? Estamos conversando com a secretária da Educação do município de Lajeado, Adriana Vettorello. Tentar trazer um pouquinho mais do exemplo para quem não conhece. Quais são as oficinas? O que é feito no Projeto Vida? Porque eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas aulas, algumas atividades e realmente é algo diferente, né, Adriana? Os Projeto Vida, a gente sempre diz que o professor, a gente tem que pensar um espaço diferente do que é a sala de aula. Tanto é que hoje a gente trabalha do São Bento, de conventos, a gente consegue fazer, a própria unidade foi pensada, né? Sala Maker, Explorer, onde tu busca deixar a sala adequada, por exemplo, para uma atividade de teatro, dança. Então, a gente tira um pouco aquela estrutura de classes, né? Embora a gente não vá dizer que não tem, porque eles acabam fazendo, às vezes, as tarefas de tema de casa. Então, são oficinas voltadas muito para essa dinâmica, assim, de potencializar um pouco as habilidades na área da música, né? Como eu falei antes, teatro, dança, o próprio empreendedorismo. A gente busca atividades que ficam diferentes daquilo que tu trabalha, por exemplo, no currículo regular. Não vai dar uma aula de matemática, uma aula de língua, né, portuguesa, a criança não vai aguentar. Então, a gente trabalha sempre uma dinâmica diferenciada. Esqueci de dizer aqui que a gente ainda tem integralidade do 6º ao 9º ano em 5 escolas da nossa rede, formando em cada uma delas uma turma de 20 estudantes. Também abrimos novo. Ano passado, a gente abriu na FOC, na Alfredo Lopes, isso também é tempo integral, onde a gente busca o aluno que está, às vezes, com alguma situação de evasão escolar, alguma vulnerabilidade, ou até mesmo aquele que tem um potencial muito grande, como fazer com que ele adquira, né, possa desenvolver essa habilidade que ele está mostrando na escola. Então, a gente abriu em 5 escolas da rede, a gente chama de Projeto 4E, onde a gente dá integralidade para alunos do 6º ao 9º ano. Cada uma dessas escolas forma uma turma de 20. Aí a gente investe no professor de música, tem professor de dança, então são profissionais contratados e pagos. A gente tem um recurso do governo federal que vem para essa questão do tempo integral. E a gente busca, então, parcerias, o Sebrae no empreendedorismo, CECEL, Sicredi na educação financeira. Então, são várias oficinas para esses alunos maiores, né? E o Vida também a gente procura sempre trazer algo novo, onde a gente consegue trazer um parceiro que vai levar alguma coisa diferente para dar esse clima diferente de sala de aula para a criança também suportar esse tempo que ela fica dentro de uma instituição ou dentro de um espaço escolar que a gente diz. A gente fica imaginando se não tivessem, né, esses espaços, onde estariam, né, essas crianças. Nem todas poderiam ser acolhidas no turno integral ou, enfim, algum turno extra, né? A ideia sempre, por isso que a gente sempre procura, né, Rita,
um critério primeiro é daquele pai que realmente, aquela família que não tem, às vezes não tem um avô, não tem com quem realmente deixar a criança. Então, é um dos critérios, basicamente, que a gente olha, né? Não tem ninguém próximo. Então, esses entram primeiro no nosso atendimento. Alguma coisa bem vulnerável também, né? Então, a gente tem esse olhar bem criterioso no momento que a gente organiza as turmas dentro de um projeto Vida. A gente gostaria de atender a todos, mas no universo de 11 mil estudantes, eu preciso ter um espaço, vocês vão de convênio muito grande para atender a todos, porque se eu deixo 300 alunos no regular de manhã, eu preciso deixar eles nesses 300 de tarde também, se eu fosse atender a todos. E uma escola atende metade de manhã, metade à tarde no regular. Então, como tua oferta ainda o contraturno? Questão bastante de estrutura física, né? Adriana Vettorello, secretária de Educação, aproveitando a questão, Projeto Vida, acho que está bem explicada. Outras demandas na educação que a gente pode trazer aí para a rede municipal de Lajeado nesse ano de 2025. Dias atrás, a Gláucia Schumacher, a prefeita, disse que a lista de espera na educação infantil está baixa, como, sinceramente, poucas vezes eu vi nos últimos anos, né? 140 era o número que estava naquele momento. E que está querendo se aproximar do zero, porque tem o Sesquinho ali na frente que vai ser utilizado também. O que dá para falar especificamente sobre essa, que é uma demanda bem recorrente aqui em Lajeado? Sim, até a gente passou alguns números, eu sempre digo, né? No momento que a gente vai baixando, ela também, paralelamente, eu vou recebendo inscrições, né? Então, sim, no universo hoje, inscrito mesmo, eu tenho 269 inscritos. Quando a gente fala inscrito, a criança nasce, como eu já sempre disse, nasceu, o pai fez a registro de nascimento, já pode ir lá buscar uma inscrição, tá? Aptos a concorrer dos 269, que já tem os 4 meses, 180. Temos vaga ainda na RISC? Temos vaga e alguns pais, inclusive, estão sendo chamados, muitos não estão aceitando. A gente está tirando eles da lista? Não. Isso eu também disse para a prefeita, se conversar, fala sobre isso. Nós não tiramos, porque eu poderia dizer, né, estou te dando uma vaga, você não quer sair fora da lista. Por que eles não estão aceitando? Alguns entendem que, em função, um pouquinho medo, né? Se der uma cheia de novo, a escola estaria mais vulnerável, né? Então, alguns não aceitam por essa condição. Mas ela é uma escola de educação infantil bem centralizada. A reforma dela é uma escola que está muito bonita. Foi super adequada. Ela tem todas as condições de atender como ela atendia antes. E não pode inscrever a criança ali e já pedir uma transferência para quando abrir uma vaga? Pode. Ou não? Entrou ali, vai ter que ficar ali? Não. A gente faz esse remanejo. É melhor colocar a criança ali para ela ter um atendimento. Exato. É o que a gente vem dizendo. E ficar na espera por uma vaga numa outra escola, né? É o que a gente faz, né, Ricardo? Hoje acontece já que nem todo mundo consegue no seu zoneamento ou próximo ao seu local de trabalho. O que a gente orienta a família? Pega a vaga. Até a compra de vaga a gente sugere, que é onde a gente mais investe, é de 0 a 3 na compra. Mas a gente pede para os pais, havendo a possibilidade de levar para essa EMEI uma transferência, isso fica no radar, isso fica no nosso sistema. Então, sempre que há possibilidade, a gente vai fazer a transferência. Então, é melhor tu ter o atendimento do que não ter. Então, hoje, a RISC, a gente não está fechando ainda, ela tem possibilidade de atender 140 crianças. Nós não chegamos na 100, porque há uma negação de vaga. Então, nós encaminhamos... que aceitaram vaga, nós encaminhamos de novembro para maio agora, 1.200 crianças. Se vocês pegarem 1.200 crianças, dividir em torno de 200, que é uma escola maior, consegue atender, quantas EMEIs nós teríamos aí? Quase 6 EMEIs, né? Das 1.200 que nós encaminhamos num período curto, de novembro a maio. Então, foram 1.200 encaminhamentos. Houveram 200 pessoas chamadas na vaga, 219, acho que deu, que não aceitaram. Então, a gente tem essa questão da RISC um pouquinho, se der uma cheia, onde é que vai ficar a criança? A gente nunca ficou tirando a cheia de 24, mas eu ainda realoquei elas, né? Elas não ficam sem atendimento. Não, elas não ficaram sem atendimento. De alguma forma eu realoquei, né? Eu dei algum... Claro que a gente tem que, se der alguma situação, vai para um abrigo, vai para onde, a gente analisa, e daí a gente vê como a gente pode atender. Mas elas não ficaram sem o atendimento nem em 24. Eu acho que foi o único município que eu não deixei ninguém sem atendimento, nem a IMF Alfredo Lopes. Então, tanto que outros secretários, a gente conversou, disse, como tu conseguiu atender tão rapidamente? A gente conseguiu se agilizar. Então, a ideia é que aceite a vaga, havendo a possibilidade, nós vamos fazer a transferência, né? Depois vem o Sesquinho, podendo ofertar mais 80 vagas.
Então, se eu olhar minha lista 180 aptos hoje, eu quase zeraria, né? Fora as que estão entrando para iniciativa de construção nova do governo federal. Nós temos 2 no emergencial, né, que é a própria RISC, que vai sair no São Cristóvão, que já deram sinal de ok, né? Ligeirinho a gente vai estar licitando. Então, uma escola nova de EMEI. Na Campestre, nós temos ela também, que é dentro do emergencial, já dá mais uma escola de 200. E no Floresta, que a gente tem ela mais um pouquinho mais demorada, porque são sistemas diferentes, vai dentro do CIMEC. E uma nova MF, no bairro Moinhos d'Água, que também é do emergencial das cheias, né? Que ali dá também em torno de... Começando o prédio deles, em torno de umas 500 crianças que a gente poderia atender. Então, tem novas obras aí que vão surgir, né? Tá bem. Adriana Vettorello, secretária de Educação de Lajeado, obrigado pela visita aqui na Rádio Independente, pelas informações e uma ótima semana. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Rita. Um abraço a todos os ouvintes. Mais uma vez, muito obrigada. Conversamos com a secretária de Educação de Lajeado, a Adriana Vettorello.